Boa noite a todos. Meu nome é Suzana, sou voluntária da ONG Amo Acalentar. Hoje o novo tema da nossa live é adenomiose. Oi, boa noite, doutor Maurício. Boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Vamos esperar a Maria Helena entrar, enquanto isso eu vou te apresentando. O doutor Maurício Abraão já participou de uma live no mês passado sobre endometriose e abril é o mês de conscientização da adenomiose. O doutor Maurício, ele é professor associado do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP e também chefe do setor de endometriose do Hospital das Clínicas. Tem mais alguma coisa que o doutor gostaria de falar sobre o seu currículo, que é extenso? Não, acho que não. Vamos conversando e a gente vai trocando ideias aí sobre o assunto, contando algumas coisas que têm acontecido no Brasil e no mundo em relação a esse problema. Então, acho que tem bastante coisa para a gente falar sobre esse importante tema nesse mês, que é o mês de conscientização da adenomiose, né? Com certeza. E a gente fala tanto de endometriose, né? A própria ONG Acalentar, a maioria das pessoas que participam da ONG tem endometriose, mas quando a gente postou sobre a diferença entre adenomiose e endometriose há uns dias atrás, muita gente comentou que possui as duas condições, então a gente vai poder tirar várias dúvidas, né, que a gente recebeu. Isso acontece principalmente porque a doença é uma doença subdiagnosticada, né? Da mesma forma que a endometriose também é subdiagnosticada. Então tem muita Sim. gente que tem e não sabe, e tem muita gente, muito médico que não sabe fazer diagnóstico. Então acho que é importante. Ações como essa que vocês têm organizado são super importantes aí para a gente olhar com bastante precisão aí esse tipo de problema, estimular as pessoas para fazerem mais diagnósticos, enfim, tratar adequadamente por esse tipo de doença. Com certeza. Para quem nunca ouviu falar de adenomiose, então vamos no mais básico. Doutor, o que é adenomiose? Então, antigamente se falava que a adenomiose era um tipo de endometriose que chama endometriose interna. E hoje mudou um pouquinho de figura por causa dessas mudanças de termos médicos, enfim. Mas é quando o endométrio, que é o tecido que se reveste a cavidade do útero, ele se implanta na parede do útero. Então, se por um lado endometriose é quando o endométrio se implanta fora do útero, a adenomiose é quando ele se implanta na parede do útero. Quer dizer, lembrando que o endométrio, o útero é um músculo, dentro do útero tem o tecido que chama endométrio, dentro desse músculo tem o endométrio, e quando ele se implanta na parede do útero, ele se chama adenomiose. Sim. E quais são os sintomas principais da adenomiose? Um deles é dor, né? Oi, E, boa noite, Maria Helena. tudo Boa bem, querida? noite, Como que tudo você bem? está? Achei! Desculpa, doutor Maurício, pode continuar, querido. Tudo bom, Marilena? Tudo. Bom estar aqui com vocês, viu? Então, Igualmente. eu estava explicando aqui a questão da adenomiose, dos sintomas. Então, o principal sintoma, enfim, um deles é dor, e o outro sintoma importante também, é o sangramento aumentado, né? A mulher começa a ter irregularidades menstruais e sangramentos aumentados durante a menstruação, principalmente. Certo? Sim, e em quanto tempo, por exemplo, se é possível uma adolescente ter adenomiose, por exemplo? Porque eu estava vendo que é mais comum em mulheres que já tiveram filhos, mas isso é mito ou é verdade? Não é possível. Não é muito frequente na mulher mais jovem. Eu já diagnostiquei adenomiose em mulheres com 20, 25 anos. Mas é mais frequente e o problema é mais avançado com a mulher um pouquinho mais velha, né? E retomando essa questão, então a gente falou de dor, de aumento de sangramento e de dificuldade para engravidar. É uma coisa que muita gente deixa de lado, né? E a dificuldade para engravidar é um problema relevante aí quando a gente fala em adenomiose.
Sim, e acaba afetando também os tipos de tratamento que a paciente, né, tem como opção, né, a vontade de engravidar ou não. E como a Maria Helena está aqui, eu gostaria de saber se você tem adenomiose além da endometriose, é, como que foi? Não, na verdade, quero saber primeiro se você tem adenomiose, Maria Helena. Boa noite a todos, boa noite, doutor Maurício, Suzana. Eu demorei um pouquinho para achar aqui, entrar. Se me permite, em primeiro lugar, quero agradecer demais a esse homem, né, tão abençoado, que faz parte de tudo que a gente construiu até aqui. Ele nos acompanha já há algum tempo. Então, é uma honra e um prazer muito grande recebê-lo e poder contar ainda com um ser humano dessa qualidade. Muito, muito obrigada, doutor Maurício, por toda a caminhada, por toda a luta que o senhor faz com essas mulheres, por mexer lá nos bastidores, nas políticas públicas, por querer ver mudanças. E o senhor é muito precioso. Nós, a mulher brasileira, o Brasil, o mundo precisa muito do senhor. Se cuida bastante, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigado, querida Maria Helena. Eu que agradeço a vocês a tomarem essas iniciativas através de ONGs como Acalentar para ajudar tanta gente, né? Eu acho que são iniciativas como essa que fazem muita diferença na vida das mulheres, enfim, e impulsionam os médicos também, né, para fazer um papel bacana aí em situações tão relevantes como doenças como adenomiose, endometriose, que tem um impacto enorme na qualidade de vida da mulher, né? Verdade. Então, respondendo a pergunta, Su, é como o doutor Maurício falou, a adenomiose ela é recente. Então, mulheres da minha época, todas tratavam sempre endometriose, seja que ela estivesse na musculatura do útero, se ela estivesse fora, era tratado tudo como endometriose. Então, a gente não tinha essa separação, né? Então, até agora, a gente demorou um pouquinho para entender tudo isso. Sim, tanto que eu tirei o útero em 92, né? Porque o útero estava todo tomado, a musculatura estava tomada, fui operada pelo Dr. José Aristodemo Pinotti, no Hospital Pérola Baiton, e aí eu comecei a conhecer o SUS, né, que eu já tinha gastado tudo que tinha, e aí a minha empresa já estava ali, né, sustentando a saúde, porque a injeção era importada, especialistas, tudo para procurar tudo isso. Foi uma luta muito grande, de 87 a 92. Quando foi em 92, encontrei, graças a Deus, o saudoso Dr. José Aristodemo Pinotti, que me mostrou o caminho do SUS, porque eu já não tinha mais como gastar. Eu passei a usar Lupron todos os dias, e o próprio hospital cedia. Em seguida, infelizmente, eu fui embora de São Paulo. Quando eu voltei, nós tínhamos perdido um homem de uma categoria também. O Brasil perdeu demais na perda desse ser humano, de uma qualidade incrível, um ser humano com era só coração. E a partir daí eu comecei a tratar no Hospital das Clínicas, no SUS, e eu comecei a passar nessa equipe, graças a Deus, que Deus me deu de presente os melhores médicos do mundo para me tratar. E o doutor Maurício tem uma história muito peculiar na minha vida, muito importante, porque foi a partir de um exame feito, porque a caminhada foi longa, cheguei num tempo que ninguém sabia mais o que eu tinha, né? Tanto que já tinham me dado extrema unção e tudo mais, preparei meu velório. E nessa época que graças a Deus eu pude conhecer tanto ele como o Dr. Manuel Orlando, que foi feito um exame, né? Que foi feito um ultrassom que eles tinham recém-criado na época. Olha que eu sou, né? Mas assim,
foi incrível. E o meu marido, saudoso, né? Quando ele foi fazer a visita ao Dr. Maurício, e até então não tinha por que eu ter tanta dor, e o Dr. Maurício pôde ver ali, e eu lembro das palavras ainda, porque meu marido que foi conversar pela dificuldade de mobilidade, de dores mesmo, e foi ver o resultado desse exame, conversar com o Dr. Maurício. O Dr. Maurício sempre recebeu ele muito bem, muito obrigada, Dr. Maurício, ele gostava muito do senhor. Muito obrigada mesmo. E o Dr. Maurício relatou, falou, olha, ainda eu me lembro, porque ele falou assim, o Papa do ultrassom, chamou o doutor, só ele para achar onde estava aquela endometriose na serosa do sigmoide. Então, é uma história que eu gosto de relatar, a importância de se descobrir, porque eu voltei a ser gente a partir dali, eu voltei a ser mulher a partir dali, eu resgatei minha dignidade de ser, porque até então eu era louca, eu queria chamar atenção, imagina, né? Eu amava trabalhar, amo muito viajar e tudo mais, e de repente me ver naquela situação. Então, infelizmente, o mundo vê o contrário, né? Acha que a gente escolhe uma qualidade de vida inferior. E eu devo muito a esse homem, eu devo muito à equipe do Hospital do SUS, e até hoje, eu sempre tratei lá, e até hoje eu trato com grupo de dor também, e agora mesmo na pandemia, eles me assistem, consulta online, então assim, me perdoe, para as pessoas que não entendem o que é a endometriose, a adenomiose, o cárcere que ela transforma a vida dessa mulher, não vai entender eu me derramar em gratidão. É porque a minha vida como ser, como pessoa, como ser humano, essas mulheres perdem pela falta de credibilidade nelas. Então, isso é um resgate de vida. E como eu costumo dizer, como eu já recebi diagnóstico, né, do Dr. Midgley, como eu falei, olha, não temos mais o que fazer. Infelizmente, está tudo, né, um órgão só, está com o abdômen congelado, a gente não tem o que fazer. Eu saí dali, eu chorei muito, muito, muito. Eu parecia o Chaves na porta do elevador do Hospital das Clínicas. Chorei, todo mundo via, porque foi assim, sabe, apesar do não termos mais o que fazer, eu podia morrer. Eu fui tratada com respeito, com dignidade. Então, o resto não importa, você tem que se sentir digna, você tem que se sentir respeitada, você tem que ser acreditada, né? E essa é a nossa luta hoje. Me perdoe, doutor Maurício, está me estendendo, mas essa é a luta de milhões de mulheres. Elas só querem serem acreditadas. Elas não estão loucas, elas não são histéricas, são mulheres valentes, são mulheres de uma perspicácia, de vida, de ter vida nelas, de quererem viver, elas lutam demais pela vida, né? Então, assim, são mulheres muito valentes, elas não precisam se fazer doentes, pelo contrário, elas fingem estarem bem. Hoje, por exemplo, foi um dia de muito choro meu. Eu chorei o dia inteiro. E chegou a tarde, eu não suportei mais, e a pessoa que estava aqui me ajudando, até atendendo, graças a Deus, graças aos voluntários, né? E trabalhando aqui comigo, e ela falou, como você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer. Eu vou ultrapassar isso, e eu vou conseguir. Então, não que eu seja tão forte, mas é que eu tenho
como exemplos muitas mulheres fortes. E eu tenho o apoio dos voluntários, eu tenho apoio de um homem como o doutor Maurício, eu tenho apoio de outros médicos especialistas, de outros profissionais de saúde. Então, eu vou superar isso. Sabe por que que a gente passa? Porque vocês estão acreditando na gente agora, os especialistas que vêm vindo aí, que eu digo que o doutor Maurício é o pai de muitos, né? Porque é um professor, além de tudo, é um professor, né, muito honrado. Então, faz toda a diferença, faz você se levantar e reagir e querer viver, entendeu? Muito obrigada. Sim, aqui a Ana falou, oi, é Maria Helena Guerreira. Vou ler alguns dos comentários porque tem perguntas, né? Então, a Mari Cavalheiro perguntou se a adenomiose causa anemia também. Como o doutor falou, né, do sangramento fora do período menstrual, como que é se a portadora de adenomiose tem mais propensão à anemia, doutor? Sim, com certeza. Como o sangramento é um sintoma importante da doença, quanto maior o comprometimento do útero pela adenomiose, maior a chance dela ter sangramento maior e anemia. Então, foi interessante o que a Mari perguntou. Eu vi, alguém perguntou se remover o útero cura a doença. Com certeza. Quer dizer, a adenomiose é uma doença que tem cura, que é a esterectomia, que é a remoção do útero. É óbvio que, para se indicar uma esterectomia, a paciente tem que estar absolutamente consciente, né, de que ela não vai mais engravidar. Né? Então, é uma decisão muito importante na vida da mulher. Mas quando a prole está constituída, e para ela for possível isso realmente cura a doença. E hoje a gente sabe que a esterectomia, a retirada do útero, pode ser feita por laparoscopia. Né? É uma cirurgia minimamente invasiva, é um procedimento que dura 50 minutos. Né? E tem rápida recuperação, a paciente fica um dia internado, às vezes até e vai embora no mesmo dia. Né? Então, é um procedimento muito mais tranquilo. A Nusca Dias falou que vai retirar o útero dia 10, que ela não aguenta mais as dores. A Nusca, se você estiver assistindo, fala pra gente se vai ser por meio de laparoscopia. Maria Helena, quando você removeu o seu útero, você já tinha seus filhos? Eu tinha 2 filhos, né? Que são, graças a Deus, bênçãos de Deus na minha vida. Eu tive esse privilégio de alcançar tanto da menina, ok, logo que eu casei, eu fiquei grávida, mas depois eu achei que não ia ficar mais. Eu passei, acho que 5 anos, desisti, porque não tinha o que eu fizesse que eu conseguisse ficar grávida, né? E, de repente, veio essa gravidez, quando eu já não esperava mais, quando eu já não lutava mais. Então, assim, veio um menino e foi uma grande alegria, e é a minha alegria de vida, né? Os filhos são árvores frutíferas, né? Que a gente procura mantê-las ali sempre vivas e abençoadas. Uma curiosidade, então, como você falou que você só fez o ultrassom em 1992, provavelmente seus filhos vieram antes, né, dessa data. Você tinha ideia que você tinha endometriose? Quais eram seus sintomas? Você sabia que tinha dificuldade em engravidar na época? Suzana, eu tive uma adolescência muito difícil, mas eu não podia supor que com o tempo iria mostrar o que era. Ali nos meus 16, 17 anos, eu tinha muita dificuldade, minha mãe me levava para médicos, porque até então eu não havia menstruado. E eu tinha um agravante, eu saía para trabalhar, porque era início, né? Eu trabalhava num departamento público, e eu saía e as dores eram fortes, mesmo sem eu menstruar. Eu deitava no banheiro da loja, né, que tinha na frente, eu dizia que eu queria ir no banheiro, mas eu deitava no chão, esperava lá, depois de tomar uns analgésicos, 30 minutos, 35 minutos, até melhorar para poder sair.
Minha mãe me levou em vários médicos, ninguém descobriu o que era. Aí meu pai tinha loja, comprava aqui em São Paulo, eu morava no Paraná nessa época, em Cascavel. A gente vinha para São Paulo. E a dor na lombar e nas pernas é indescritível nas pernas. É inenarrável você explicar. Parece que você está carregando 2 bolas de ferro, arrastando. E eu chegava na loja, jovem, solteira, tudo, mas eu ficava envergonhada, porque eu tinha que pedir um banco. Onde eu chegava, eu me sentava. E eu tinha vergonha daquela situação, porque eu não entendia o que era, né? E aí eu dizia, não, eu tô grávida, eu preciso de um banquinho para sentar e tal, com vergonha de falar a situação que eu estava. Então, eu vivi isso. Nos meus 18 anos, eu casei, e aí, com 17 anos, veio a menstruação. Com 18 anos, eu me casei, e eu continuei tendo aquelas cólicas. Aí eu percebi que era no período de ovulação e menstruação, e seguindo isso, eu continuei trabalhando, corri para tudo que foi médico, não achava que era. Até então é você, né? Eu falava, não, é normal. E muitas mulheres têm, diz, não, é mulher. Normal, acho que todo mundo tem. Então eu pensava, falava, não, acho que eu sou muito mole, não é possível. E eu chegava em casa, eu saía para trabalhar, e eu chegava em casa, descia do carro correndo, e já pedia ajuda, entrava na minha sala e já me deitava no chão mesmo, colocava as pernas para cima, desesperada de dor. E chegou no ponto, Suzana, descobriram quando? Quando eu já não andava mais. Eu saía às 8 da manhã para atender um cliente, que a gente trabalhava com empresas, né? Tinha uma empresa de marketing. Às 10 horas eu voltava carregada e alguém dirigindo o meu carro. Para você ter uma ideia. Nossa. E então, a partir daí, num certo dia, eu achei que eu estava abortando. Porque a dor é de parto. Eu falei, eu nem sabia que eu estava grávida. E fui no meu médico, falei, olha, doutor, com certeza eu perdi alguma coisa no caminho, alguma data, porque eu estou abortando. Ele falou, não, Maria Helena, eu te acompanho, não é possível. E aí que ele foi cair a ficha, graças a Deus. E ele falou assim, isso pode ser endometriose. Nossa. Olha o caminho, até chegar aí eu já não andava mais. Para você ter uma ideia, nessa época eu levei 3 anos para sair do meu quarto para ir para a calçada da minha empresa, que era uma esquina, né? Era um prédio de esquina. 3 anos eu saía da cama, entrava na ambulância ou no carro para ser socorrida. Essas mulheres, a maioria, vão todos os dias para pronto socorro. Eu atendo muitas aqui. Eu atendo à noite, eu atendo 5 horas da manhã, eu atendo qualquer final de semana, feriado, e a gente tem as madrinhas que também fazem isso. Por quê? Porque as mulheres entram em pânico, em desespero, elas precisam saber que caminho tomar, onde ir, e a gente, graças a Deus, está podendo trazer essa orientação que eu não tinha na época. Por isso, essa luta da gente, pelo menos, mostrar o caminho. Sim. Que são esses especialistas guerreiros que estão com a gente, que sabem como tratar um ser humano, porque a gente também faz essa seleção, né? Do médico que é humano, do médico que tem respeito pela mulher, do médico que ouve essa mulher, porque eu costumo dizer, Suzana, que o ouvir essa mulher, se os médicos, no geral, porque a gente lida no geral, e infelizmente o desconhecimento é muito grande, se eles parassem e dessem ouvido, 50% do diagnóstico, eles já acertavam. O resto era só para ver mesmo. Sim. Porque eu, numa especialista de dor, eu sou apaixonada, nunca mais vi, que é a doutora Fabiola,
para você ter uma ideia. Anos andando em tratamentos e tratando também com os médicos de dores, no próprio HC mesmo. Só que eu tratava no departamento geral, né? Não era exclusivo, não tinha o tratamento para endometriose, agora que tem. Então, eles me viravam do avesso, examinavam tudo e não tinham noção do que eu estava falando. Eu sofri muita humilhação, como muitas mulheres sofrem hoje, porque eu tinha que usar cadeira de roda, porque eu não conseguia andar, né? E depois de um tempo eu usei bengala, e hoje eu tenho a cadeira de roda aqui para poder sair, esse tipo de coisa. Eu ando um pouquinho, mas é muito pouco. Então, eu recebo muito isso, né? Porque os médicos falam, para que isso? Imagina, para que isso? E aí, além da dor, a gente tem a complicação dos medicamentos que a gente toma também, né? Então, minha vontade era falar, não, doutor, eu vou te dar tanto desse medicamento, se daqui a pouco você for no banheiro na boa, eu nunca mais tomo medicação, né? Então, assim, a gente sofre muito, muito, muito até chegar num canal. E quando eu cheguei na doutora Fabíola, e você vê, uma frase, um dia na vida e fica para sempre. Eu cheguei nela, ela conversou comigo e tudo, e ela não mexeu comigo, ela não me virou do avesso, né? Porque examina todos os canais que a gente tem. Ela simplesmente chegou em mim, apertou as costas e tal, falou assim, eu alcanço a tua dor. Olha isso. Porque todos os meus tentavam alcançar a dor. Eu digo, não. Essa dor fica bem no miolo, não é na carne, não é lombar, é ali dentro. Quer dizer, ou no colo, ou no útero, na época, né? Mas não é palpável aqui, né? E tem casos, sim, que tem lesão que são palpáveis, mas no meu caso... Então, assim, a partir dali, eu também aprendi o valor da escuta, o valor de ser ouvida, né? Porque no meu ouvir, ela chegou para mim e disse, não, vamos ver aqui, mas eu alcanço a tua dor por algum lugar? Eu digo, não, você não alcança a minha dor. Quer dizer, e ali tudo mudou para mim. O próprio tratamento, até hoje, eu costumo dizer isso nos lugares que eu vou. A escuta é muito importante e tem feito uma grande diferença, né? Você ter a pessoa que sabe o que está fazendo e o que está falando. Inclusive, a doutora Fabíola, ela atende junto com o doutor Maurício, lá, uma médica de dor, uma das melhores do país. É uma pessoa fabulosa, é um ser humano lindo, e o valor que ela traz para a gente, né? Ela me trouxe valor no atendimento. E eu saí de lá muito feliz pelo procedimento, por não haver também, porque a gente se sente, né? Violentada muitas vezes, e principalmente eu que sou centenária aqui, então muitos procedimentos para mim é uma violência, né? A maneira de você ter que chegar no médico, de você ter que se expor e tudo mais, para a mulher não é fácil, é muito difícil. Então também saí agradecendo por isso, né? Sim. Então tudo isso junta, e tudo isso é uma somatória para que você tenha mais ânimo de buscar, porque alguém está acreditando em você, então você vai mais um pouquinho. Sim. Eu vou mais um pouquinho. Eu posso chorar agora, mas eu tenho esperança, porque esses homens aí, como o doutor Maurício, muitos pesquisadores, e estão buscando, de alguma forma, essa solução e ajudar essas mulheres. Temos pouquíssimos no Brasil pessoas especializadas, infelizmente ainda, mas eu acredito num futuro mais promissor,
mas a importância da pesquisa no nosso país, a importância de se investir em pesquisa, de se investir no profissional. A nossa luta é muito grande ainda, porque a mulher está gemendo, sofrendo, chorando, à margem da sociedade, e ninguém ouve esse grito, esse gemido, esse desespero. O índice de suicídio na área é muito alto, o índice de mulheres com overdose de medicação, e aí também vai uma ressalva. Se eu tenho tratamento com o grupo de dor, o grupo de dor me passou 2 comprimidos. Comprimidos de medicamentos que são para dor, para controle, de tantas em tantas horas. Aí essa mulher não tem tratamento da dor. O que ela faz? Ela toma 2 dipirona agora, daqui a pouco ela vai lá e toma um Postan, daqui mais meia hora ela vai lá e toma... Então, overdose. Estão indo para os hospitais com overdose de medicamento. Outras, infelizmente, perdemos 2. Overdose. Chás, depois dos remédios, chá. Desespero para sair da dor. Então, é isso que me faz levantar, porque tem que fazer a diferença e tem que se dar importância a esses profissionais. O Estado tem que investir nesses profissionais, porque a mulher brasileira, nós mulheres, precisamos muito, muito. E eu costumo dizer também que o nosso hino nacional nos diz que a nossa mãe gentil e os nossos governantes, eles representam isso. Só que eles não estão vendo a mulher. Eles não estão vendo a saga dos profissionais de saúde lutando, porque eles querem investir, eles querem fazer pesquisa, eles querem. É preciso realmente que se melhore isso, porque nós temos sim, mas nós temos 1%, se chegar muito a 2% do que a mulher precisa. O SUS tem um tratamento de excelência, mas a administração, a quantidade, Sim. entendeu? Está faltando demais. E isso, por isso a nossa luta, e por isso essa saga, né? Essa vontade de dizer, senhores governadores, deputados, vereadores, enganjem-se nessa luta, porque é uma luta que é preciso se investir urgente em pesquisas, é preciso investir urgente na vida dessas mulheres. São as mulheres que deixaram de produzir, são as mulheres que produzem. Que contabilidade é essa? Porque quando você investe na pessoa que está produzindo, ela vai produzir muito mais. E ela não vai onerar o Estado, né? Então é preciso inverter certas visões aí para a gente mudar a lógica e a sequência dos investimentos. Sim. É isso. Obrigada. Doutor Maurício, existe adenomiose assintomática? Porque o senhor falou que tem gente que descobre que tem adenomiose e quando começa a ter a dificuldade de engravidar e só vai descobrir com o exame de imagem. Então é uma pergunta porque existe a endometriose assintomática, né? Existe. A endometriose assintomática acontece por volta de 10% dos casos. E a adenomiose assintomática também pode ocorrer nessa taxa aí de aproximadamente 10%. Uhum. O útero, porque é o espessamento, né, da parede do útero. É possível, então, essa parede ficar engrossando? Não é bem espessamento ou se engrossa, entendeu? É uma reação local. Você imagina que o endométrio ele vai sofrendo estímulo durante um ciclo menstrual, durante o mês. E pensando no tecido que está dentro do útero. Então, qual que é o objetivo do endométrio que está dentro do útero? Que é o que a gente chama de endométrio tópico.
quando ele vai engrossando, ele vai engordando para ficar suculento para receber o embrião. Então ele tem, nos primeiros 14 dias, que ele engorda um pouquinho, e depois, nos últimos 14 dias, que ele começa a fazer glândulazinhas para secretar nutrientes para o embrião que possa ali se implantar. Quando ele se implanta fora do lugar, ele também tem essa reação, obviamente, numa quantidade diminuída, mas também tem essa reação de tentar crescer, de tentar secretar substâncias. E o que ele acaba fazendo é gerar uma resposta inflamatória onde ele estiver. Quando está fora do útero, ele faz essa inflamação, por exemplo, quando ele se implanta nos tecidos adjacentes, nos ligamentos, no intestino. E quando ele está na parede do útero, que é no caso da adenomiose, ele também gera essa resposta inflamatória e que vai ocasionar em dor. É importante para o leigo saber diferenciar o que é inflamação do que é infecção. Inflamação não tem nada a ver com infecção. Toda infecção tem inflamação, mas nem toda inflamação tem infecção. Então, por isso que quando a gente fala em inflamação, muitas vezes a pessoa que não é médica, ela pensa dessa forma. Então, só para dizer que essa resposta de dor da paciente não é porque engrossou o útero, porque é porque tem aquela respostazinha de irritação no local que gera esse tipo de sintoma. E tem como a portadora de adenomiose fazer algum tratamento sem ser medicamentoso para amenizar essa inflamação? Então, tanto para a endometriose como para a adenomiose, ainda não existe a droga ideal para tratar essas doenças. O que existem são hormônios analgésicos e anti-inflamatórios. Quando eu falo que não existe a droga ideal, é porque a droga ideal seria aquela droga que impediria o crescimento desordenado dessas células, né? Existem alguns estudos, e a gente, enfim, eu tive a oportunidade de estar no que a gente chama de Advisory Board, né, que é no Conselho do Desenvolvimento de Novas Drogas, de algumas medicações fora do Brasil, e uma delas é no Japão, que estão muito dentro desse caminho. E a gente até acha que nos próximos 5 a 10 anos a gente possa ter uma novidade, mas infelizmente são 5 a 10 anos. Porque esse processo do desenvolvimento de novas drogas acaba sendo lento, né? Se a gente olhar, por exemplo, talvez essa pandemia possa adequar algumas coisas, porque a gente percebe que quando existe uma coisa, tipo uma pandemia do Covid, acelera-se muitas questões, né? Mas dentro disso, enfim, essa percepção aí que eu tenho. Então, essas medicações que existem, elas acabam tratando o sintoma e nem sempre acabam sendo eficazes. Aí você pergunta se tem alguma coisa que não seja hormônio. Ainda não, que não seja anti-inflamatório. É óbvio que algumas questões... Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que eu defendo muito. A Marilena já me ouviu falar muito disso, né? Anos atrás, né, Marilena? Exercício físico, por exemplo. Por que eu defendo tanto uma boa dieta, uma boa atividade física e o que a gente chama de um conceito tão importante de medicina integrativa? Porque quando a mulher faz atividade física aeróbica e define uma meta, por exemplo. Olha, atividade aeróbica é uma atividade contínua por 40 minutos. Óbvio que para chegar lá demora um tempo. É óbvio que tem gente que tem algum problema de coluna, de movimentação, que não pode fazer atividade aeróbica, por exemplo, no solo, tem que fazer na água. Mas não importa, vamos generalizar como atividade aeróbica. Fazer um exercício que eleva a frequência cardíaca, e cada um tem sua meta, que a gente chama de cardiovascular, e sustenta essa frequência cardíaca por um período de 30 a 40 minutos. O que acontece com o organismo? Quando a mulher eleva essa frequência e sustenta, ela produz as chamadas endorfinas, né, que todos vocês já ouviram falar.
E essas endorfinas, que são substâncias produzidas aqui no cérebro, elas diminuem a produção estrogênica e modulam a imunidade. Então, por isso que quando a gente fala precisa fazer exercício físico, não é uma coisa simplesmente porque a gente acha que vai diminuir estresse, também vai diminuir, né? Mas é uma coisa dessa coisa integrativa para fazer parte desse tratamento não hormonal. E tem outras várias ações. Às vezes, psicoterapia age muito bem e é fenomenal o benefício no médio prazo. E não é porque a doença é da cabeça, não é da cabeça, a dor é física. Mas é porque a mulher acaba aprendendo, para situações de adenomiose, de endometriose, a lidar com o estresse de uma forma diferente e picos de estresse levam a picos de estrogênio. E a alimentação também. Tem muita novidade em termos de alimentação. Então, tudo isso é importante, né, quando a gente vai tratar desse tipo de doença. Entendi. Então é mais bioquímico do que, por exemplo, está associado a uma comorbidade ou sobrepeso. É mais para enganar o estrogênio, assim. De uma forma, vamos dizer, mais leiga, é para modular o estrogênio. É para fazer o ovário trabalhar melhor, em equilíbrio. E, na verdade, quando a gente fala em equilíbrio, equilíbrio é tudo na vida. Equilíbrio é a nossa capacidade de se relacionar com as pessoas, é a nossa capacidade de enfrentar problemas. Hoje eu estava conversando com uma paciente que mora, inclusive, fora do Brasil. Ela fez uma teleconsulta comigo no comecinho da tarde. E eu estava mostrando... E o problema não era nem endometriose, mas era um problema que também está relacionado com essa história do equilíbrio. E quando ela percebeu, hoje era o retorno dela, a importância dela coordenar isso, ela melhorou totalmente. Nossa. Então isso é um fato, e para endometriose isso ajuda muito. É um fato que endometriose e adenomiose às vezes gera um impacto físico tão grande, né, que isso acaba gerando um malefício para a mulher dentro desse sentido. Entendeu? Nossa. E uma reversibilidade um pouco mais lenta. Mas, enfim, e uma coisa interessante, né? Eu até postei recentemente uma questão que falava da endometriose e adolescência, por exemplo. Que 40% a 50% das adolescentes que têm cólica incapacitante, olha quanto. Cólica incapacitante é muito frequente. Quantas meninas vocês já não viram que precisaram deitar durante a menstruação? Isso é cólica incapacitante. Sim. 50% pode ter endometriose. Isso é muita coisa. Agora, tratar essa parcela da população é muito legal. Eu adoro trabalhar com adolescente por causa disso. A gente constrói castelos. E para adenomiose não tem histórias diferentes. Também é igual, né? Quer dizer, a gente consegue ir tateando essa questão do equilíbrio desde os primórdios hormonais das mulheres, né? Que é uma coisa muito bacana. Então, esses aspectos são fundamentais aí, né? Para essa visão de que o médico moderno tem que tratar de pessoas e não de órgãos. Eu tenho falado isso insistentemente, e não é demagogia, não é da boca para fora, é um fato que, sem o qual a gente não tem sucesso. E a melhora da dor da paciente é o nosso sucesso também. O sucesso dela é o nosso sucesso, né? Sim. Então, isso é uma coisa fundamental. Maria Helena, você queria falar alguma coisa? A compreensão, e eu não vou negar, a gente tem uma resistência muito grande ao novo. Eu me surpreendi com relação ao tratamento da dor. Eu acho importante falar isso, inclusive, porque o Dr. Maurício falou com relação a exercício, a medicina integrativa, né? Que tudo soma para o bem-estar. E eu sempre tive resistência, e a maioria das mulheres, e não são poucas, durante todos esses anos que a gente lida com mulheres, a maioria rejeita
por exemplo, uma medicação que ela entende que é para depressão, junto com a medicação da dor. Então, quando o médico passa, ela evita aquele medicamento. Então, e eu descobri, vivendo, porque eu fazia a mesma coisa, foi muito difícil eu integrar isso, porque não, eu não quero dormir. Ah, não, eu não quero ficar prostrada. A maioria pensa assim, né? A gente não quer mesmo remédio para a mente, a gente quer remédio para... A gente quer tirar a dor. E a gente quer ficar trabalhando, fazendo as coisas da gente. E a maioria das mulheres pensam assim. Até que eu entendi que essa medicação, junto com a medicação, o remédio para dor, que você entende que é para dor, né? Com as medicações ali, é um casamento para quê? Para que diminua a dor. A mesma coisa, então eu estou falando isso para que essas mulheres, uma grande parte, entenda a importância disso. Não dispense, acredite, teste pelo menos no seu organismo. Outra coisa, com relação à alimentação, eu vivi isso também, a gente tem muita resistência à medicina integrativa, Só que quando você se propõe a aceitar o tratamento, né, como a nutricionista passa para você, ela já vai mudando os costumes, os seus hábitos. E quando eu fiz o exame de lactose, não deu nada, ok, eu podia continuar, porque eu não tinha problema com lactose. Quando o médico chegou para mim e falou, olha, mas os derivados do leite, o leite pode trazer isso, isso, isso e isso, porque a endometriose é uma doença inflamatória, né? E aí eu comecei a cortar, Suzana. Eu virava à noite segurando a barriga e chorando de dor, porque o que acontece? A barriga incha, parece que a gente está grávida, e como você tem aderências, a dor se estende absurdamente, porque se estica, dói. Se tem menos, estica também, dói. Então, olha a situação. E eu virava às noites, e era terrível esse controle. E eu não sabia o que fazer, e muitas mulheres estão passando por isso hoje. Então, sim, eu tirei o leite, e só no tirar o leite e os derivados, até hoje eu durmo muito bem. Foi o melhor remédio que eu já tomei nesse quesito, nessa área. Porque os gases e as medicações para dor, ele aprisiona os gases, né? Sim. E aprisionando os gases vai dar distensão. Sim. E o alimento faz isso. Com certeza. É preciso que a mulher entenda. Essa fala do Dr. Maurício tem tudo a ver e traz mesmo melhora. E eu posso dizer isso de cadeira, porque eu vivi isso, eu vivo isso, me transformando a cada dia. E eu sou receptiva, né? Hoje eu estou cada vez mais aproveitando disso. A fisioterapia, que ela vem para fazer os exercícios também, eu faço vários exercícios, mesmo na cama você pode se exercitar. O que você não pode é ficar parada, porque isso vai trazer uma atrofia, isso vai trazer maiores consequências, né? Sim. Além da modulação que isso traz, né? Como o Dr. Maurício falou, ele equilibra, ele traz um certo equilíbrio. Então é muito importante tudo isso. Sim, para todo mundo, né? O sedentarismo é uma doença, né? Porque causa outras coisas. Então, para a mulher que tem endometriose ou adenomiose, tem que tomar mais cuidado. No leite não é só a lactose, tem a caseína, que é super inflamatória, né? Então, sim. Então, os derivados do leite tem muito mais outras coisas que eles colocam, isso, né? Foi um milagre na minha vida. Só de tirar o leite já me ajudou demais, me ajudou a dormir, pelo menos, né? Graças a Deus, porque as dores eram absurdas pela distensão que acontecia.
Sim. Então, tem um detalhe importante aí, que as pessoas perguntam, por que intolerância láctea, por que intolerância ao glúten pode ser uma coisa negativa? É uma questão extremamente interessante isso. Tanto essa questão da caseína que você falou, mas também o glúten, eles são muito inflamatórios. Então, às vezes, só da mulher tirar isso, reduz os sintomas. A gente está acabando um estudo muito legal, onde a gente está avaliando aqueles genes da intolerância ao glúten, que chama HLA, DQ2 e DQ8, em pacientes com endometriose. E é bem interessante, é esse o caminho mesmo. Quer dizer, não adianta querer ficar entuchando hormônio em todo mundo, não é por aí. Né? A gente tem que, objetivamente, olhar de uma forma mais ampla essa questão. Acho que tem uma questão ali que apareceu algumas vezes, que vale a pena a gente até abordar, antes do fim da live nossa aí, que é a associação da endometriose com a adenomiose. Uhum. Se existe associação, tá? Essa é uma pergunta super importante, porque as mulheres que têm adenomiose, quando a adenomiose ela é importante, elas têm mais chance de ter endometriose avançada, nos estádios 3 e 4, e doença profunda. Então, sempre tem que procurar os dois, né? Os dois juntos é sempre uma questão. Hoje mesmo eu operei uma paciente que tinha adenomiose e endometriose. Tem que olhar para os dois, para no tratamento ser o mais completo que a gente puder. E no exame de imagem é possível? Ou a endometriose é um exame e a adenomiose é outro exame? É possível, é absolutamente factível isso, né? E o exame é o mesmo, quer dizer, você pega um ultrassom especializado, por exemplo, e faz os dois diagnósticos ao mesmo tempo. Né? Entendi. Aqui tem uma paciente, a Julie, ela perguntou se o uso de gestrinona para combater endometriose e adenomiose. Qual que é a sua opinião? Não, veja, isso é uma coisa interessante, Julie. Não existe nenhum hormônio que seja melhor que o outro. Você vai falar, olha, qual que é o melhor hormônio para diminuir doença? E eu te falo isso com absoluta isenção. Eu vou te dar um exemplo. Vocês ouviram falar dessa droga nova que foi publicada no New England há 2, 3 anos, chama Elagolix, e que para tratar endometriose? Sim. Então, essa droga, Elagolix, é um antagonista do GnRH. Uma droga caríssima. Nos Estados Unidos, até o seguro-saúde acabam cobrindo isso. Mas se a mulher for comprar, ele custa $800 a medicação. Nossa. Por mês. Por mês. Então, por que eu estou falando isso? Existem uma gama variada de hormônios, dos mais baratos aos mais caros, mecanismos de ação diferentes, e todos eles visam um pouco antagonizar o excesso de estrogênio, né? E para tentar segurar o efeito do hormônio na proliferação do endométrio. Então, nenhuma droga é melhor que a outra. Que apesar de que algumas pacientes respondem melhor a alguns hormônios que têm menos efeitos colaterais, outras têm mais. Algumas pacientes respondem mais rápido ao sintoma do que com um hormônio do que com outro. Não existe nenhuma droga, isso é comprovado, que fale, olha, essa é a melhor droga hormonal, gestrinona, não sei o que, em relação a outra questão. Então, esse é um ponto importante. Então, para a gente escolher a medicação, a gente tem que olhar para cada paciente, fazer um bom exame físico, isso é fundamental, pedir um bom exame de imagem, e ao decidirmos em fazer um tratamento hormonal, a gente pode fazer esse tratamento hormonal considerando tudo isso, preço, efeito colateral, rapidez da resposta. E a gestrinona, às vezes, é uma alternativa. Eu não dou a gestrinona na forma de implante,
não faço isso. Quando eu dou gestrinona, era na via oral, hoje eu dou na via vaginal, porque é mais fácil tatear a droga, interromper e assim por diante. Eu não dou implante porque é mais difícil reverter e porque não tem nenhum teste, não está muito testado, né, para esse tipo de coisa em termos de farmacodinâmica aí nessa questão. Tá bom? Podemos ver mais uma pergunta? Vamos Tem lá. aqui. Tem a Tati Valone, ela perguntou, doutor, o que o senhor recomenda a quem tem miomas e adenomiose para ter mais qualidade de vida sem retirar o útero? Em termos de, a gente vai, é aquilo que eu falei há pouco. Tem que ajustar a melhor medicação para aquela paciente. Então, mioma, por exemplo, tem alguns miomas que eles aumentam com pílula. Às vezes a gente precisa baixar mais o nível estrogênico da paciente. Então, depende muito de caso a caso. Tem que começar a fazer o tratamento, rever a paciente depois de 2 meses para ver a resposta, acompanhar com o exame clínico, eventualmente com um novo exame de imagem, né? Então, acho que é uma coisa interessante, tá? Tem uma pergunta aqui sobre testosterona, que é uma pergunta boa também. Ela não é contraindicada para endometriose, tá? Se a mulher já teve endometriose, entrou na menopausa e o médico indicar testosterona, não tem contraindicação porque teve endometriose nesse sentido. E a Anne está perguntando se a carne pode ajudar para a inflamação. Para algumas pessoas, sim, né, Anne? Mas eu acho que o componente inflamatório da carne que pode existir tal, não é tão evidente quanto do glúten e como do leite também. Tá? O que mais? Nossa, a gente teve muita participação aqui, eu tô olhando. Cólica incapacitante adolescente já pode ser considerado como uma pré-endometriose? Como podemos mensurar isso? A Elisângela Exame Lenhart. clínico, exame de imagem, né? E exame de imagem, quando a adolescente tem relação sexual, ultrassom transvaginal, com o mapeamento da doença é importante. A gente começou já a atingir um ponto que a doença inicial, ela já está sendo diagnosticada por ultrassom. Isso é um trabalho que a gente vai publicar daqui a um pouco, vai ser um super avanço para o diagnóstico da doença, tá? Então, enfim, é uma questão bem relevante em relação a tudo isso. Nossa, tem muita coisa, né, para se explorar. Aqui a Osânia Silva falou, quem já fez histerectomia, mesmo ainda tendo os ovários, a endometriose pode voltar? Pode, histerectomia não trata endometriose, ela trata adenomiose. É porque a endometriose, ela atinge outros órgãos, né? Então, se Então, você tá com os outros órgãos... se tirar o útero e tirar os focos de endometriose, a gente até pode acompanhar. Mas, obviamente, a chance, eu costumo dizer que quando a gente tira a endometriose na, na totalidade do que se viu numa laparoscopia feito por especialistas, isso é um detalhe importante, tá? Tiramos tudo, temos a consciência e a tranquilidade de falar, olha, foi uma cirurgia completa, o que a gente vai fazer? A gente vai observar, né? E mesmo sem útero, tá? Tá bom. Se a gente esqueceu alguém aqui de responder, vocês podem... A Anne está perguntando se que ela está esperando para a cirurgia, se melhorar a dieta pode melhorar os sintomas. Pode, Anne. Pode mesmo, tá? Eu acho que além de fazer tratamentos de dor, que você pode estar fazendo enquanto está na expectativa, é importante você também fazer outras ações, e não só antes da cirurgia, não, depois também, né? Que eu acho que é uma coisa super importante nesse sentido. Para a vida, né? Exato. Sim. Tem uma pergunta sobre a associação do DIU de progesterona com gestrinona, se pode ser feito. Não faz muito sentido, porque os dois têm o mesmo objetivo. É associar efeito colateral, que eu acho que é desnecessário. Tá? Ah, tá. É mesmo para menopausa. Ah, não, isso é testosterona. Desculpa, é outra pergunta. Tá. É outra coisa, tá bom? Tá bom. Bom, vocês têm mais alguma observação antes da gente encerrar essa live? Maria Helena, quer falar mais alguma coisa? Bom, eu quero falar, e isso provavelmente na próxima a gente pode até discutir bem esse tema, porque é muito sério.
A pandemia está causando uma catástrofe, né, na vida das mulheres com endometriose, que dependem do Hospital do Estado, e mesmo os que dependem de médicos particulares e clínicas e tudo mais. O sofrimento dessas mulheres é muito grande. E o que acontece? Elas estão com atendimento reduzido e justo, né? Porque a situação assim, agora a gente tem que ter essa moderação. Mas eu preciso que o público entenda e peço essa gentileza, até um olhar maior para a nossa organização, porque tem muitos casos, além da demora no tratamento, do grande sofrimento dessa mulher, do marido ter sido dispensado e em muitas situações inusitadas, essas mulheres, além de estarem acamadas, estão sem medicamento e, o que é pior, sem alimentação. Então, eu preciso de um olhar da sociedade para que haja um apoio maior e um olhar. Vai lá no nosso site, na página de doações, tá? Nós temos supermercados, alguns supermercados estão adotando algumas portadoras, então eles mantêm aquela alimentação e uma alimentação adequada à vida daquela portadora, eles estão recebendo com muito carinho e cuidando da cesta conforme a necessidade dessa portadora. Então, os empresários que puderem auxiliar, quiserem adotar uma família, uma mulher que está acamada, além de estar acamada, precisa de medicação, precisa de alimentação, precisa de tudo. Então, por favor, deem uma olhadinha lá na nossa página de doação, veja como ajudar no acalentar.org.br. Graças a Deus, eu não tenho como e não desejo passar isso, né, para que a sociedade veja. Nós fizemos algumas reportagens, algumas fotos para mostrar um pouco da realidade, mas mesmo assim a gente não chega com o que está realmente acontecendo. Com relação à pandemia, a gente está tendo dificuldade, nós estamos tendo muita dificuldade, mesmo nos particulares, mesmo em todo o ambiente de tratamento dessa mulher. Está muito reduzido, a gente respeita isso, mas nós precisamos de ajuda, ok? Sim, o link também está na bio do nosso perfil, para quem não anotou o site. Só veja no perfil da Acalentar.org que vocês encontram tudo lá, e qualquer coisa pode mandar direct para a gente, tá bom? Então, e qualquer outra pergunta vocês mandam aqui que a gente manda para o Dr. Maurício. Muito obrigada, Dr. Maurício, Maria Helena, foi uma ótima live, adorei aprender mais como uma leiga. Desculpa se eu fiz alguma pergunta muito óbvia, mas eu acredito que a gente também tenha seguidoras que não tenham, né, ou suspeitam ter a doença, então, às vezes, eu devo ter perguntado alguma coisa que alguém ficou com vergonha de perguntar. Isso é ótimo, Su. Obrigado. E graças a Deus, né, por esse derrame aí de informação, com tanto carinho, com tanta dedicação. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigada, Suzana. Imagina. Obrigado, Suzana. Obrigado, Maria Helena. E a mensagem final mesmo é que vocês se cuidem, prestem atenção nos sintomas, procurem especialistas de verdade, tá? Não, enfim, dá uma olhada quando vocês forem buscar alguma referência, né? Se efetivamente as pessoas são do ramo mesmo, porque tem muito blogueirinho de plantão pós-pandemia aí, né? Vocês sabem disso. Mas, enfim. Infelizmente, doutor Maurício, em várias áreas, viu? Eu estou batendo muito forte nisso também, estou batendo forte em questão da medicina integrativa, está virando uma febre sem as pessoas terem, né? Realmente serem categorizadas para tratar. Então, essa fala
vem muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Muito Imagina. obrigada. Alguém perguntou, essa live vai ser postada logo em seguida. Hoje a gente salvou. Vai para todos os nossos canais, né? Sim. Graças a Deus, você vai encontrar em todos os lugares. Sim, a gente vai Perfeito. postar. Muito obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Abraço, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.